Boa noite, Brasil! Que saudade! De volta depois de um mês de férias, hein? Sei que vocês passaram muito bem com os meus colegas que estiveram por aqui, né, nessa bancada, sempre trazendo informação de qualidade para vocês, não é? É isso, nosso acordo continua. Durante meia hora, das 7h30 até as 8 da noite, você recebe informação de qualidade, todas as notícias que você, empreendedor brasileiro, precisa e merece ter para sempre fazer uma decisão estratégica, muito bem informada, não é? Eu sou Milena Machado, para você que está chegando agora, muito prazer, seja sempre muito bem-vindo. Fique bem informado, fique comigo. Câmara dos Deputados anuncia esforço para votar 3 pautas importantes: arcabouço fiscal, voto de qualidade no CARF e reforma tributária. Capital Paulista recebe Inovativa, evento especializado em apoiar startups na busca por investidores. E na coluna Empreendedorismo e Vendas, Thiago Concer conta como elaborar um processo seletivo eficiente para a montagem de uma equipe de sucesso. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal do Empreendedor, 3ª edição. A Câmara dos Deputados anunciou um esforço concentrado para votar a pauta econômica do governo. A partir de hoje, o plenário analisa as alterações feitas no Senado, ou melhor, feitas pelo Senado no arcabouço fiscal, também o voto de qualidade no CARF, a recriação do programa de aquisição de alimentos e a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, antecipou para ontem, domingo à noite, a reunião de líderes que discute pautas de votação normalmente realizada segunda-feira. E na manhã de hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falou sobre o receio do setor de serviços a respeito da alíquota maior na reforma tributária. Como é que a gente pode resolver questões setoriais? O que a União Europeia, a Europa tem? É um IVA e várias alíquotas. Você não precisa ter uma alíquota única. Então, alguns setores de serviço, você pode ter uma alíquota menor. Eu acho que esse é o diálogo, né? O caminho, e depois você terá, no caso federativo, uma transição longa. Mas o objetivo da reforma é importante, ele é necessário. Alckmin também falou sobre o programa de desconto para carros novos, que foi ampliado pelo governo na última sexta-feira em mais 300 milhões de reais. Com essa medida, chega a 800 milhões de reais o total disponível para a compra de carros, que passa a ser aberta também a pessoas jurídicas. Segundo Alckmin, a preocupação do governo é com os empreendedores que fazem transporte de cargas e precisam renovar a frota. E começou também, Cláudio Humberto, por causa de ônibus e caminhão. Houve uma decisão do CONAMA lá atrás, da área ambiental, dizendo a partir de 2023 só pode ter o caminhão Euro 6, o motor. Ele polui menos, é o que a Europa usa, só que ele é muito mais caro. Então o caminhão e o ônibus ficou de 15% a 30% mais caro. Na prática, qual o resultado? Ninguém compra o caminhão Euro 6, acabou o estoque do Euro 5, parou de vender. E fica andando o caminhão com 25, 30 anos de uso, poluindo, com problema de segurança. Então o programa nasceu para renovação de frota de veículos pesados. Essa questão de logística e distribuição é realmente um desafio, né, para o Brasil, que é um país de dimensão continental, essencialmente rodoviário, né? E tem que realmente colocar olhos atentos nessa questão e ajudar o empreendedor, sim, né? Vamos ficar de olho aqui e esperar que boas notícias apareçam. Olha, agora a gente vai entrevistar uma empreendedora ao vivo. Todo dia tem uma entrevista com um empreendedor, né? E dessa vez a gente vai falar sobre as vantagens de se negociar diretamente com fornecedores. Nem sempre é possível. Às vezes tem um intermediário na jogada, um distribuidor, né? Mas quando é possível, o negócio se transforma. E essa é uma das estratégias predominantes nas grandes empresas. Esse também é um recurso que está ao alcance de pequenos empreendedores, ou melhor dizendo, empreendedores de pequenos negócios, quando eles se propõem realmente a cavar aí oportunidades.
Esse é o caso da empreendedora do ramo da gravata, que começou vendendo de porta em porta e hoje abastece mais de 3.000 pontos de venda no Brasil. Ela é Edi Saraiva, com quem eu converso agora ao vivo, estilosa. A minha pergunta primeira que eu pensei em fazer para você é por que você, Edi, decidiu empreender com gravatas? Já estou vendo que você é ligada na moda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Milena. É um prazer também estar aqui com vocês. É uma história onde eu era auxiliar de escritório, num escritório que eu gostava muito de trabalhar, mas eu ia e voltava a pé da minha casa para o meu trabalho. E naquele percurso, tinham muitos homens, naquela época, fazia muitos anos, que usavam gravata, todos eles engravatados. E veio o Plano Collor, eu senti a necessidade de empreender e com aquele monte de homens assim usando gravata no meu percurso, eu pensei que seria uma boa vender gravata. Ah, muito bem. Você seguiu a sua intuição. E foi uma decisão fácil você deixar o seu trabalho, a sua carreira executiva, né, para empreender? Você já tinha experiência empreendedora antes? Olha, eu achava que eu não sabia vender nenhum parafuso, não. Eu gostava muito de trabalhar como auxiliar de escritório e achava que eu não conseguiria vender nada. Mas naquele momento era uma questão de que eu queria expandir meus negócios, né? Queria começar a empreender. Todo mundo foi contra mim, no sentido dos meus parentes, dos meus amigos, e eles falavam que não, em pleno Plano Collor você não pode mudar de jeito nenhum, fica no seu emprego que ele é estável, você está aí há tantos anos. E eu falava, não, eu acho que é por esse caminho mesmo que eu tenho que ir. E, enfim, mesmo gostando muito do que eu fazia, gostando muito da empresa e do meu antigo chefe. Você sentiu essa vontade, né? Esse chamado. Alguns até chamam de vocação, né? Você achou que tinha que ir por aí. Eu estou vendo aqui pelas imagens que você estava ali mexendo em tecidos, então hoje você produz, mas naquela época você revendia, certo? Certo, naquela época eu comprava. Onde? E vendia nos escritórios de advocacia, nas agências de publicidade. Então eu comprava e vendia. Só depois de 5 anos fazendo esse trabalho que eu resolvi importar e desenvolver meus próprios desenhos. Ah, então você comprava de lojas aqui do Brasil mesmo, naquela época, e aí revendia. Depois de 5 anos você decidiu importar. Aí é que entra no nosso tema de hoje, né? Quando você tomou a decisão de importar, qual foi a sua sacada? Você olhou alguma etiqueta da gravata? Como é que você descobriu de onde as gravatas vinham? Como é que você fez esse contato? Qual era o país da sua primeira importação? Olha, meu irmão foi para o México e começou a trazer umas gravatas de piu-piu, frajola, perna longa. Naquela época não existia. E ele me falou, se você vender, você me paga, senão tudo bem. E eu vendi rapidinho. E na minha cabeça eu pensei, bom, então agora eu vou no México comprar as gravatas. Só que as gravatas eram da Coreia e da China. Ah! Então, do país nem tinha acordo comercial, não tinha Google, não tinha e-mail naquela época. Faz tempo. E eu comecei a procurar nas câmaras de comércio, Brasil-China, Brasil-Coreia, onde seriam as fábricas. E vendi meu carro, as coisas nunca foram muito fáceis, né? Mas vendi meu carro, peguei o dinheiro e comprei a passagem, lá fui eu, para inicialmente comprar de um atacado da Coreia, e depois começar a desenvolver todos os desenhos que vocês estão passando no vídeo, todos são desenvolvidos por mim, todos, mais de 1.500 desenhos por coleção a cada 2 meses. Os desenhos, você diz das padronagens, vamos dizer assim, né? O que está estampado ali no tecido, né? Você que desenha e desenvolve, que interessante. Então, quer dizer, deram 5 anos, você foi lá, vendeu o seu carro, juntou dinheiro e foi fazer uma viagem internacional e trouxe uma quantidade de gravatas. E aí, de lá você já tinha acesso, então, era um atacadista nesse momento, você não tinha ainda o fornecedor, quem produzia. Como é que você fez esse seu terceiro pulo aí, né, para passar a produzir? No caso ali na Coreia, que eu comprava, eu não tinha dinheiro para comprar muito, né? Então eu comprei 3.000 gravatas, que na minha época era o que eu podia comprar.
Aí eu comecei a ir lá várias vezes, assim, por ano, umas 5, 6 vezes, e eu ia e depois fazia importação aérea, desembaraçava, fazia tudo 100% correto. Dali eu comecei a crescer o volume, e então eu entendi que eu podia ir para a China, fui para uma feira, naquela época só tinha bicicleta na China, fui para uma feira e lá eu comecei a conhecer um pouco mais os fornecedores. Olha, bom, línguas totalmente diferentes, né? A gente está falando de Ocidente com Oriente, não é fácil, não dá nem para a gente ter uma ideia do que está ali escrito, do que está sendo falado. Você contou com a ajuda de intérpretes, os próprios funcionários das câmaras te ajudaram nessa missão ou você foi sozinha? Nessa missão, eles me ajudavam a achar os fornecedores, porque na época, como eu disse, não tinha Google, não tinha e-mail, não tinha nada. E aí você foi sozinha? Na Câmara de Comércio, ficava folheando umas revistas, cadernos e conseguia o fornecedor. Mulher, você foi sozinha? Uma pessoa que falava inglês claramente achava um stand que tinha alguém falando inglês também. Nossa, Edi, eu adorei conhecer a sua história. A gente vai precisar encerrar o nosso papo aqui, porque o nosso jornal tem apenas meia hora, mas olha, eu posso te garantir que ficou assim uma pitada bem generosa de encorajamento e de inspiração a partir da sua história. Eu tenho certeza que rende lindos programas aqui pra gente. O Canal Empreender tem dezenas de programas. Eu vou te indicar aqui para a produção para você contar a sua história no detalhe, porque foi muito legal você ter ido atrás do fornecedor e isso hoje em dia faz muita diferença no posicionamento, no preço, em você ter noção, saber a trajetória do seu produto para poder falar sobre sustentabilidade, não é verdade? E tudo mais que hoje o consumidor está atento. Muito obrigada. É isso. Adorei te conhecer, viu? Bonita, simpática, inteligente, fala muito bem. Vou te ver pelo canal aqui ainda. Um beijo grande, viu? Obrigada. Tchau. Fiquei tão curiosa que queria saber muito mais, mas a gente tem muito mais notícia para dar, não é verdade? Aliás, a gente segue falando de vendas agora. É o seguinte, para alguns empreendedores a virada de chave pode estar nas parcerias, né? Pensando nisso, uma empreendedora ela reuniu em um só lugar o trabalho de vários artesãos que iam em busca do mesmo público, os turistas do Pantanal. Você vai entender tudo isso agora direitinho na reportagem de André Lage. Estamos aqui em Santo Antônio de Leveger, região aqui do Pantanal, onde a gente encontra uma loja compartilhada aqui, onde tem vários artesãos que expõem aqui nesse local. E a gente está aqui com a proprietária, quem idealizou esse projeto. Explica pra gente como é que foi, como começou todo esse projeto, né? Que a gente vê aqui que tem muita arte aqui que representa o bioma do Pantanal. Explica pra gente. Nós começamos através do programa Líder Pantanal, lá que surgiu a ideia de como montar uma loja para trazer todos os produtos num local só, porque fica mais fácil para o turista. Ele chegava, turista em Santo Antônio, mas era fazia doce na sua casa, o outro fazia um artesanato, então não tinha, era tudo desconectado, não tinha um local certo para comprar. E nós pensamos nisso. Então, nós fizemos uma loja colaborativa. Aqui nós temos desde um chinelo que é feito manualmente, artesanalmente, esses oratórios, temos os instrumentos que é da cultura aqui, que é a viola de coxo, o mocho, o ganzá, temos utensílio de madeira, temos essa balinha, que é uma bala feita de rapadura, é daqui também de Santo Antônio, a região do Pantanal. Temos licores, doces, nós temos tudo aqui, temos cultura, temos artesanato e nós estamos começando. E esse projeto começou em Santo Antônio, mas a ideia é ter uma bodega pantaneira em cada cidade do Pantanal. Venha conhecer Santo Antônio de Leverger, o Pantanal de Mato Grosso e a bodega pantaneira. Estamos aqui. Muito bem. Olha, chegou a hora do nosso intervalo, ele é bem rapidinho. A seguir, o nosso colunista Thiago Concer vai falar de recrutamento e vai falar muito bem. Vai dar dicas preciosas para você, empreendedor contratante, encontrar, saber identificar os candidatos mais eficientes para você montar a sua equipe de sucesso, hein? Não saia daí, Jornal do Empreendedor. Volta já, eu te espero.
Estamos de volta. Esta é a terceira edição do Jornal do Empreendedor, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo a partir das 7h30 da noite, com reprise às 10 da noite, para você não ter desculpa e ficar sempre muito bem informado, hein? O assunto agora é um evento que aconteceu na capital paulista nos últimos 3 dias, o Inovativa, uma ocasião que apoia startups na busca de investidores. E nesta edição, 120 empresas foram capacitadas. A repórter Lícia Mandiavac é quem tem as informações. Vamos ver? A ideia do encontro, realizado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pelo Sebrae, é auxiliar empresas e startups. Isso porque o Inovativa é uma política pública para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Brasil. A gente busca trazer todo esse conhecimento que o ecossistema de inovação tem. As startups, elas são startups iniciais, então elas são sedentas de conhecimento e de experiências, e com isso aí a gente melhora a taxa de sucesso delas com o aprendizado que elas têm em relação a falhas e sucessos que outras pessoas que já passaram por isso conseguem, e tiveram e repassam para elas através das mentorias. A primeira etapa foi o treinamento e os empreendedores tiveram acesso a mentorias com especialistas do mercado. É uma jornada de grande ajuda. São 4 meses de capacitações, divididos em 60 primeiros dias, um pouco mais gerais, iniciais. Aí a gente dá uma filtrada naquelas empresas que já podem voar e outras que ainda vão passar por um momento mais básico. E aí chegamos aqui hoje, ao final dos 4 meses, com as 130 em média que já estão mais moldadas e prontas para apresentarem seus negócios para investidores. O Alexandre foi um dos mentores. Ele já tem vasta experiência no setor e destacou como os novos empreendedores podem trabalhar em parceria com grandes empresas. Porque às vezes o empreendedor ele tem uma visão, e ótimo, assim, visão de mercado, mas abranger isso daqui, estar com outras pessoas, faz com que a pessoa abra a mente, abra o conhecimento e, de repente, até fazer negócios diferentes. E eu gosto muito de falar também, não é só sobre o dinheiro em si, mas o tal do smart money, que é o dinheiro inteligente, né? Não é só o dinheiro em si, mas o conhecimento da pessoa, do investidor. Porque ele pode abrir portas, ele pode dar também, um conhecimento maior para a pessoa. Ao todo, mais de 120 startups participam do evento, que acontece até segunda-feira. Todas receberam informações importantes que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de cada uma. O Sebrae está quase desde o início do Inovativa, né? Para a gente é um grande orgulho estar junto com o Ministério, compartilhando das várias ações que a gente já tem para as startups, para fomentar também o empreendedorismo e inovação no país. Foi assim, diante dos olhos dos mentores, que a Renata falou sobre o MamiTech, uma startup criada em 2021 para ajudar mães em busca de emprego. E aí a gente traz agora, inclusive, como egressa do Inovativa, para ampliar a possibilidade das empresas contratarem. É uma plataforma que ela paga só R$20 por currículo e ela consegue, com isso, trazer um banco de talentos com já pré-triado, ou seja, já sabendo se essa pessoa tem interesse na vaga dela ou não, mas com KPIs de diversidade. Então ela vai conseguir trazer, sim, mães da MamiTech, mas ela também vai poder trazer pessoas pretas do Carreira Preta, pessoas periféricas do Entre o Céu e a Terra e muitas outras comunidades e startups que a gente quer manter viva. Segunda-feira é dia da coluna Empreendedorismo e Vendas e hoje nós vamos falar de equipes. Para recrutar talentos não basta assinar um contrato. Você, empreendedor, sabe muito bem disso, né? Em um processo seletivo eficiente, o condutor daquela seleção deve focar em algumas informações essenciais. Você sabe quais são? Quer saber quais perguntas você deve fazer durante uma entrevista de emprego para você conseguir reconhecer um candidato adequado para a sua vaga? Quem responde tudo isso para a gente agora ao vivo é o especialista, nosso colunista, Tiago Concer. Olá, Tiago! Hoje você vai me dar as boas-vindas de volta, hein? Que beleza, hein, Milena? Umas férias merecidas de quase 3 meses, né? Foi assim que você sentiu? Então fez muita falta. Foram 4 semaninhas só. Merecida. Merecida, é isso aí. Tô tão curiosa para saber essas dicas, porque eu acho, Thiago, que eu vou até usar para a vida, viu?
Nas amizades, em tudo. Às vezes é bom, viu, selecionar bem, viu, Milena? Não só no trabalho, mas no dia a dia também. Viu? É isso aí. Milena, bom, o assunto nosso hoje, né, é o início de qualquer empresa. Nós estamos falando de trazer as melhores pessoas, ou pelo menos tentar buscar essas pessoas, ou, né, daquilo que a gente tem condições, baseada no quanto a gente consegue, né, pagar para essa pessoa ou dar de benefício para ela, né, você consegue trazer um certo grupo de pessoas. Dentro daquele grupo, a gente tem que buscar as melhores pessoas, ou pelo menos saber quem está contratando. E isso, nesse momento, é um momento onde tem muitos erros nas empresas, né? E eu sou muito enfático quando eu falo de toda a montagem de uma empresa, que começa com as pessoas que você vai colocar lá dentro. Né? Até porque a gente tem uma frase que a gente fala aqui, que não existe bom treinamento que corrija um mau recrutamento. Então, se você contrata pessoas que não estão alinhadas com aquilo que elas vão ter que fazer, você vai ter dificuldade, pode treinar, pode pagar mais, pode gritar na reunião, pode fazer o que for, você não vai conseguir tirar delas, porque é o perfil daquelas pessoas. Então, a gente selecionou aqui, eu coloquei especificamente 7 perguntas, das quais eu uso muito nos meus recrutamentos de seleção, para tentar trazer as melhores pessoas. E por que eu fiz essas 7 perguntas? Só para você saber, né? Porque quando você entende, menina, do passado, é outra frase que a gente usa aqui, né, que marca bastante, quando você entende do passado, você acaba entendendo o presente e o futuro também. Por isso eu selecionei essas 7. Posso passar essas 7 para a galera poder anotar? Sim, tô ansiosa. Mande. Vamos lá, então. Primeiro, né? A gente, quando vai pegar o currículo lá, vai ler, a pessoa tem todo um histórico, né? Que ela coloca lá. Então, eu comecei a trabalhar com tal isso, papapá. Beleza. Primeira coisa que a gente faz, né? Fazer uma entrevista por ordem cronológica. O que é isso, Milena? A gente começa lá pelo primeiro emprego dele e vai entendendo um pouco de como ele passou por esses empregos, né? O que ele fez nesses empregos, porque aí a gente vai entendendo qual foi o processo de mudança, se ele buscou cursos para melhorar, se nisso, né, ele aprendeu com os erros dele. Então, a gente entende um pouquinho da história, não precisa aprofundar muito não, talvez algum outro emprego que encaixe mais com aquilo que você está procurando, aí você aprofunda um pouco. Mas a primeira coisa, então, é começar com ordem cronológica, começar lá desde o início, como é que ele foi evoluindo. Às vezes a pessoa começou como um menor aprendiz, por exemplo, né, ou antigamente a gente chamava de office boy, né? Eu que sou um pouquinho mais velhinho, eu já chamava de office boy. Então, a gente vai começando a entender como é que essa pessoa foi fazendo a evolução. E aí, tem outras 6 perguntas aqui que a gente executa. A segunda é o que essa pessoa fez ou implementou no último emprego dela, né? Que ajudou o departamento dela. Então, essa pergunta é uma pergunta bem prática, tá, Milena? Por quê? Porque a gente consegue entender o que ela executou de verdade. Principalmente quando você vai contratar vendedor, é um desafio, porque o vendedor, a arte dele é convencer você. Então, ele pode contar, né, uma bela história, ele pode colocar aquela história numa caixa bonita e você acaba comprando alguma coisa que ele não fez. Quando você faz perguntas relacionadas à atividade mesmo, não sobre perfil, perfil você faz teste. Existe um teste, a gente vai falar num outro encontro só sobre os melhores testes. Mas para entender o que ele fez, as perguntas relacionadas a atividades, o que ele executou, vai te trazer muito. Então é muito importante. O que você fez, o que você implementou no seu departamento que ajudou ele e que você tem bastante orgulho. Tá? Terceira coisa, quais são as ações e os resultados, né, ou algum fato específico que você fez que você teve muito orgulho nos seus 2 últimos empregos ou no seu último emprego, se ele tem poucas passagens, né? É muito importante porque não é só a ação que você vê aqui, Milena. Aqui você vê, inclusive, sobre o que ele dá valor. Então, talvez ele fez uma pequena coisa, Milena. Aí ele conta uma história, você fala, nossa, ele acha isso uma história de superação? Aqui na empresa ele vai ter muito mais desafio do que esse. Então, você já começa a entender o que ele entende, por exemplo, sobre desafio, sobre cobrar acima da média, sobre construir grandes coisas. E ali você já começa a ter uma ótima pinta se a pessoa tem ou não esse perfil que você está buscando, tá? O quarto item é quais foram os pontos que você me falaria que você não performou nos seus últimos empregos. Isso é muito legal, porque as pessoas, em geral, têm a tendência de falar só bem delas. Né? Então, quando você fala o que você fez ou o que você deixou de fazer, o que você viu de oportunidade, você poderia ter feito para performar melhor nos seus últimos empregos. E aqui você vai conseguir ter uma visão, menina, que é uma visão difícil das pessoas terem, que é autopercepção. Então, isso é muito importante. Ela, olha, eu fiz isso, mas eu realmente deixei de fazer isso. Olha, eu poderia ter me esforçado, eu poderia ter buscado mais ajuda. A autopercepção é muito bom para as pessoas melhorarem, porque ninguém consegue buscar ajuda ou melhorar se ela já acha que sabe tudo ou que faz muito bem. Né? A quinta coisa que eu coloquei assim era
qual o nome, que eu gosto muito dessa, qual era o nome do seu último gestor? Porque a maneira como ele fala, menina, você já sabe se ele tinha bom ou não relacionamento. Ai, que interessante isso. Só que aí tem uma pergunta complementar, que aí que é a pegada, que a gente vai entender. E tudo isso a gente foi passando e vivenciando, tá? A gente não sabia antes. São muitos anos, né, que você se dedica a isso, né, Thiago? Quantos anos? Eu estou empreendendo efetivamente há 13 anos, né? É bastante. Eu trabalho com vendas há 22. E a pergunta que a gente complementa nessa é o seguinte: o que você gostava nele, o que você não gostava? Olha, menina, por incrível que pareça. Você fala assim, mas as pessoas vão falar? Olhe bem nos meus olhos aqui, você que está vivendo. Acredite, as pessoas falam coisas absurdas nas entrevistas se você perguntar corretamente. Então, às vezes as pessoas começam a falar muito mal do último gestor, muito mal da empresa. E ali você já começa a perceber, você sabe disso, né? Quando alguém fala mal do outro, eu sei mais sobre ele do que sobre o outro. Né? Então, isso é muito importante da gente perguntar qual foi a experiência e o que ele vivenciou. E, por último, né, a gente pergunta para tentar entender se ele fala um pouco mais dele, é assim, ó, se eu encontrasse seus últimos amigos de emprego, né, e perguntasse para eles sobre você, quais são as coisas boas que eles falariam e as coisas ruins que eles falariam. Né? Isso também dá uma boa percepção, para ele não ter que falar sobre ele, porque quando ele falar mal sobre ele, é uma atividade que é um pouco difícil. Então, essas perguntas, você consegue entender muito sobre o perfil, sobre o que ele entende de resiliência, o que ele entende de grandes atividades, grandes ações, fora as perguntas básicas, né? Por exemplo, quais são os livros que você leu ultimamente? Essa é uma pergunta muito simples que diz muito sobre a pessoa. No mercado de vendas, então, nem se fala. Qual foi o último livro que você leu? Dependendo de quando foi e qual foi, você já sabe se é uma pessoa que faz cursos, que é uma pessoa que se atualiza ou não. Entendi. Tiago, fui anotando, porque eu falei para você que eu ia usar para a vida isso, né? Ia adaptar, usar para a vida. Você falou que eram 7 perguntas e eu anotei 6. Quer dizer que aquela do nome do último gestor e o que admira e o que não gosta, o que admira e o que não gosta é a próxima pergunta, é isso? São as duas perguntas complementares. Tá certo. Porque aí a última, perdão, pulei a última, né? Porque a pergunta mais simples e parece óbvia, mas que vem verdades absurdas, que é: por que você saiu do seu último trabalho? Ótimo. Por que saiu do último trabalho? Muito bem. Eu anotei tudo aqui. Ali você vai saber se ele fala sobre ele, se ele fala sobre a empresa. A maioria das pessoas fala um monte de coisa horrível pela empresa, gestor, e a pessoa não tem nenhum defeito. Ali você já começa a saber um pouquinho sobre o perfil dela, não precisa nem ter que, às vezes, aplicar um teste. Muito bem, adorei. E vai chegar um dia que o Thiago vai explicar pra gente alguma coisa relacionada a o candidato que você precisa. Porque aí você olha lá, identificou o melhor candidato e cadê a verba para contratar esse candidato? Tenho certeza que o Thiago vai dizer pra gente qual é esse percentual dos bons para você preparar o seu caixa. Tô adiantando muita coisa por aí? Não, é justamente por aí. Inclusive, a gente vai falar do modelo que a gente está usando, que é muito barato ultimamente e é uma tendência forte de como é que você está sempre captando e formando bons profissionais, mesmo quando você não está procurando, tá? É uma dica que a gente está usando muito, funciona muito bem. Nossa, mais poderosa do que a minha provocação de ter a verba para contratação. Thiago, obrigada, viu? Adorei me reencontrar com você. Um beijo bem grande, até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, já está na hora de se despedir, André. Como o tempo voa nesse telejornal, gente, a gente aproveita muito, não é? É isso. Bom, você já sabe, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, tem notícia ao vivo fresquinha para você com meu colega Bruno Amorim. Às 11h30 da manhã é com meu colega Sebastião Garcia. E às 7h30 da noite sou eu quem te espero, hein? Então, um beijo, boa semana e até lá.